Tornou-se relativamente evidente ao longo dos anos que a imigração em massa não se tornou um negócio apenas para determinados privados que insistem e que lhes dá bastante jeito pagar menos salário, evidentemente causando um dumping salarial imenso, mas também as estruturas do Estado que, evidentemente, entre mediadores culturais e mediadores linguísticos, acabam verdadeiramente por conseguir aqui bons cargos, com grandes salários, como é habitual neste tipo de estruturas, com amigos e amiguismos, e portanto vamos ver esta notícia do Página 1 porque aparentemente há mais pessoas a ganhar dinheiro com a imigração do que aquilo que vocês imaginam e que eu próprio imagino. Vamos ver e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, 474 mil euros de mão beijada. Vogal da AIMA foi membro da direção executiva da Fundação Aga Khan. Uma vogal da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Vera Igreja Barracho, teve ligações profissionais com a Fundação Aga Khan em Portugal até setembro do ano passado, entidade que agora recebeu desta instituição pública um apoio financeiro de quase 500 mil euros para a formação de mediadores, 474 mil para ser preciso. Nomeada para a AIMA em outubro do ano passado pelo próprio Primeiro-Ministro, Vera Igreja Barracho assumiu desde 2015 diversas funções e cargos de relevo naquela Fundação Ismaelita como conselheira e membro da direção executiva, responsável de parcerias institucionais. Além disso, e enquanto mantinha ligações com a Fundação Aga Khan, Vera Barracho, licenciada em Relações Internacionais, esteve como adjunta do Secretário de Estado Adjunto da Presidência, Rui Armindo Freitas, entre 2024 e junho de 2025. A AIMA é tutelada pelo Ministro da Presidência, Leitão Amar, e portanto, basicamente, esta senhora terá saído de funções que supostamente eram responsáveis pela mediação entre a Fundação e as instituições públicas, de repente assume um cargo na AIMA e aparentemente é entregue uma boa quantia de dinheiro, mais de 400 mil euros, é esta mesma fundação, supostamente pela mão da própria. Não digo que seja pela mão da própria, não tem que ter sido ela a assinar o cheque ou a assinar a transferência bancária, mas ela colocou-se numa circunstância em que acaba por fazer parte da decisão da atribuição desses fundos, o que levanta evidentemente algumas suspeitas, não digo que legais, mas pelo menos de uma pessoa ser amiga de uma fundação para a qual trabalhou e para a qual evidentemente se formam amizades no vosso local de trabalho. Vocês trabalham em qualquer lado, também formam amizades. Agora, não me parece adequado que Leitão Amar, por exemplo, não tenha olhado para esta nomeação e pensado, caramba, esta senhora não pode estar a decidir sobre um tema do qual fez parte há uns meses atrás do ponto de vista privado. Quer dizer, eu acho que não é preciso uma grande ciência ou um doutoramento em física quântica ou alguma coisa do género. Nem sei se há doutoramentos em física quântica, acabei de inventar isto. Na altura da nomeação como adjunta, agora a vogal da AIMA indicava que, depois de um percurso de instituições internacionais, regressa a Portugal para integrar a direção da Fundação Aga Khan Portugal, acrescentando que tinha exercido funções de assessoria estratégica e representação regional e relações internacionais na estrutura de missão Portugal e Inovação desde 2020 até à data. A quanto da nomeação para a AIMA, a sua nota biográfica indica ter sido membro da direção executiva da Fundação Ismaelita. Como o Página 1 noticiou ontem, a Fundação Aga Khan foi uma das duas organizações escolhidas pela AIMA sem concurso para receber apoio financeiro para formar mediadores linguísticos e culturais no âmbito de um programa que visa melhorar a integração de imigrantes nas escolas públicas. Assim, a Fundação Aga Khan vai receber mais de 400 mil euros, enquanto a Fundação Gonçalo da Silveira, fundada por jesuítas, que vai receber mais de 500 mil euros. No caso da Fundação Aga Khan, está previsto que receba da AIMA 160 mil euros este ano, 150 mil tanto em 2027 como em 2028, de acordo com o protocolo assinado. Os contratos com as duas organizações, feitos num modelo de protocolo de colaboração, foram adjudicados sem concurso e sem justificação documental conhecida no passado dia 10 de fevereiro, através do procedimento de contratação excluída 2, com a fundamentação de que se trata de contratos cujo objeto principal consiste na atribuição de subsídios ou de subvenções de qualquer natureza. Nos protocolos assinados além da AIMA surge, ainda como adjudicante, a Agência para a Gestão do Sistema Educativo. E, portanto, vemos aqui um claro, parece-me, conflito de interesses nesta atribuição. E agora vocês dizem, bom, mas a senhora cometeu alguma ilegalidade? Será que estes fundos não foram atribuídos de forma legal? Não me parece que seja esse o caso. Não creio que estejamos perante uma ilegalidade. Mas eu acho que Leitão Amar deveria perceber as pessoas que o próprio Primeiro-Ministro contrata para uma organização que o próprio tutela. O que é que o Leitão Amar tem a dizer sobre isto? Então,
uma pessoa sai do setor privado, que tem todo o direito a isso e tem todo o direito a enriquecer no setor privado, e acho muito bem que assim o seja, e pessoas que não dependam da política para viver, não tenho nada contra isso, atenção, saiu do setor privado, mostrou características que satisfazem determinado cargo ou determinada função, nada contra. Agora, a minha amiga sai de uma fundação, sai de diretora executiva ou membro da direção executiva de uma organização. Vai para um órgão público, um órgão financiado por todos nós e tutelado por um ministro que deveria representar o povo português em última instância na gestão que faz. E depois sai desse privado, vai para essa organização pública e de repente temos uma atribuição de dinheiros públicos à organização para a qual a minha amiga tutelou, sendo que agora é parte da organização que atribuiu esses fundos. Eu vejo aqui um problema, não é? Não sei quanto a vocês, mas eu vejo aqui um problema que me parece relativamente evidente. Nos protocolos, a AIMA aponta que os apoios financeiros foram feitos na sequência do despacho número 656 de 2025, de 15 de janeiro, que autorizou as escolas a contratar mediadores linguísticos e culturais no âmbito do Plano de Recuperação e de Melhoria da Aprendizagem Aprender Mais Agora, para as ajudar a construir propostas adequadas para alunos migrantes recém-chegados com origem em países onde o português não é língua oficial. Esta não é a primeira vez que a Fundação Aga Khan ganha contratos junto de entidades públicas. No entanto, segundo o portal Base, o mais elevado tinha sido de 56 mil euros num contrato assinado em 2023. Em todo o caso, a Fundação Ismaelita tem sido uma entidade com fortes financiamentos públicos e, portanto, a questão no fundo também é esta, é que às tantas nós já não temos que olhar só para o facto de estar uma organização pública a dar financiamento, sendo que houve aqui uma troca de cargo. Temos que olhar também para este último dado que me parece super relevante. O valor mais elevado até agora, portanto, que foi em 2023, tinha sido 56 mil euros num contrato em 2023, como eu dizia. Quando olhamos para o financiamento atual, o que nós vemos é que, neste caso, a Fundação Aga Khan vai receber 473 mil euros, sendo que a Fundação Aga Khan está previsto que receba 160 mil este ano e 157 mil em 2027 e em 2028. Ou seja, no momento que esta senhora sai da Fundação Aga Khan e entra na AIMA, o contrato mais elevado de entidades públicas que a Fundação Aga Khan recebeu triplica. E, portanto, eu tenho que levantar suspeitas sobre isto. Eu não estou a dizer, mais uma vez, não estou a dizer que é uma ilegalidade. Os contratos foram feitos, seguramente que foi revisto por juristas, etc. Mas o Página 1 levanta questões que são legítimas. Como é que esta senhora sai de uma fundação para um órgão público que vai trabalhar diretamente com essa fundação e, em última instância, passamos do contrato mais alto que foi feito em 2023 para contratos que são o seu triplo depois desta senhora fazer a sua troca de cargo de uma entidade privada para uma entidade pública, que trabalham juntas supostamente, ou que pelo menos têm algum tipo de diálogo, nomeadamente naquilo que tem a ver com a atribuição de dinheiros públicos. Eu acho que esta suspeita tinha que ser levantada, mais que não seja do ponto de vista ético e moral, e questionar Leitão Amaro, não esta senhora, nem sequer a Fundação Aga Khan, mas questionar o ministro Leitão Amaro e o primeiro-ministro responsável por esta nomeação, o que é que os meus amigos andam a fazer. E, portanto, no fundo, era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.